E essa empresa, exemplo, que a gente vai tratar hoje em dia, é uma empresa que produz, vende e aluga caneta. Pois eu vou pedir para o Luiz Fernando disponibilizar para vocês os vídeos aí que tem a parte de detalhamento lá dos processos de venda, produção e compra de insumos dessa indústria de caneta. E agora nós vamos partir para algumas melhorias que vou dizer assim, o cliente precisa. Então, a gente tem uma figura aqui dentro do sistema, que é o vetor de custo. Depois a gente precisa até fazer realmente um webinar só para tratar sobre vetor de custo, em que nesse vetor de custo a gente tem os cadastros dos depósitos, os locais onde as movimentações de estoque acontecem, tá? Então, a gente tem aqui depósito de locação, obra de locação 001, obra de locação, cliente de locação 002. Isso aqui é um grid, tá? É um grid formal. A gente tem uma opção de pesquisa aqui onde a gente consegue pesquisar as opções, os dados que a gente quer que apareçam no grid. Essa pesquisa, ela funciona com busca por similaridade, igual ao Google. Aqui a gente tem um atualizar registro, inserir novo registro, exportar para o Excel, integrar esse resultado dessa pesquisa aqui de forma dinâmica para o Power BI. Nós vamos ter um webinar sobre isso na semana passada, depois a gente tem que reforçar esse assunto. Aqui a gente tem duas opções de relatório, que são relatórios simples do SafeCorp, tá? Porque muitas vezes a pessoa quer imprimir isso aqui. Dá um Ctrl+P na tela. Você tem um Ctrl+P na tela, vai ficar uma coisa horrorosa. Você vai ter um formulário totalmente desconfigurado, com uma visão de form, não é uma visão de relatório. Então, a gente tem aqui um relatório simples, que todo formulário do SafeCorp vai ter esse relatório e ele pode ser configurado de uma forma muito simples e muito tranquilo de criar esse relatório. Aqui a gente vai ter a última alteração desse registro, quem foi o responsável pela última alteração, que data foi. Aqui a gente edita e exclui registros, faz parte hoje em dia de quase todos os grids do sistema usam essa mesma metodologia desse edit do lado esquerdo, a gente usa isso aí há mais de 15 anos. Então aqui a gente vem editando um registro, quando a gente está no modo de edição, a gente tem os subformulários, que a gente chama que são os objetos que são ligados a esse. Então, dentro do vetor de custo, a gente tem várias outras coisas que acontecem dentro do vetor de custo. No nosso vetor de custo aqui de produto acabado, por exemplo, a gente pode ver tudo que a gente tem de estoque dentro daquele vetor de custo. Tá? Aqui a gente tem estoque, que a gente está dizendo que a gente tem 50 canetas aqui. Se a gente clicar nesse ícone do lado esquerdo, a gente consegue ver todas as movimentações de caneta de entrada ou de crédito e débito que aconteceram dentro desse estoque. Uma vez que essa empresa de locação de caneta, a gente precisa de ver para onde essas canetas estão indo, precisa de gerar medições nos pontos de locação das canetas, gerar todo esse faturamento e todos esses acontecimentos. Então, a gente tem aqui uma necessidade, que é o seguinte: o cliente tem obra de locação, exemplo, 001 e a obra de locação e o cliente de locação 002. Os dois estão alugando canetas. Nesse caso aqui, o cliente para locação 001, a gente consegue vir aqui ver que ele tem lá 50 canetas locadas. Se a gente for para o 02, a gente vai ver que ele não tem nenhuma caneta locada ainda. Então, nós precisamos de transferir as canetas para lá para fazer essa operação. No momento que a gente vai transferir, a gente vai usar um processo no sistema que pode acontecer através de uma nota fiscal ou pode ser através de um romaneio de carga simples. Então, a gente vai entrar aqui no romaneio de carga simples. Eu vou criar um novo romaneio de carga. A gente tem aqui o número do romaneio, eu vou colocar 45. A data do evento é hoje. A data da movimentação é hoje. A data de protocolo dessa movimentação dentro do sistema é hoje. Vetor de custo de origem é da onde ele está saindo. Então, ele está saindo lá do acabado. Lembrando que a gente tem aquela busca por similaridade, aqui a gente pode colocar Pro Acabe, ele vai fazer pesquisa aqui no Combo Box para a gente. A gente pode pesquisar todos os itens que estão dentro do Combo Box. Isso faz com que o sistema seja mais rápido, é um chosen mais simples, tá? Para ficar quanto mais rápido, melhor, tá?
Então, a gente vai pegar aqui o acabado, produto acabado, selecionei o produto acabado, e o vetor de custo de destino vai ser o cliente locação 002. A operação vai ser uma remessa para locação. Se a gente quiser colocar algum histórico, alguma observação, gravei. Na hora que eu gravo, eu vou ter as outras abas do sistema aqui. Nesse momento, a gente já começa a ter algumas rastreabilidades no sistema que são interessantes. A gente consegue vir aqui e ver todas as transações do banco que esse registro gerou. É claro que o usuário final, o usuário comum do cliente, a não ser que seja um administrador que tenha permissão de auditoria, vai conseguir enxergar isso. Mas a gente vai ter todas as alterações que forem feitas em cima desse registro, quem foi que alterou, que data que alterou, a gente consegue dar rollback nessas transações, e isso é uma coisa que dá um ganho muito grande e gera um nível de confiabilidade no sistema muito alto, porque não existe aquela história do usuário de que ele não fez. Aqui dentro da aba de produto, nós vamos dizer quais produtos nós estamos locando. Então, nós vamos locar aqui 30 canetas completas, nós estamos passando isso para o cliente, e agora eu vou processar o romaneio de carga. No momento que eu processo esse romaneio de carga, a gente vai ter as movimentações de estoque acontecendo. Então, a gente já tem aqui a data de movimentação, a quantidade que foi movimentada, a gente tem aqui saindo do produto acabado e indo para o vetor de custo de locação 2, que é esse aqui. A gente atualiza essa ferramenta aqui, a gente já consegue ver o estoque dele acontecendo aqui, e aqui, da mesma forma, a gente já vê a movimentação de locação acontecendo naturalmente lá dentro do vetor de custo dele. Tá? O que aconteceu nesse momento? A gente tem dois vetores de custo aqui que tem produto locado. A gente tem esse aqui e a gente tem esse aqui. O nosso cliente determinou o seguinte, falou, Rodrigo, poxa vida, cara, eu preciso que você me disponibilize uma ferramenta que me dê uma visão de onde eu tenho canetas, porque eu sei que nesse aqui eu tenho 30, no outro eu tenho 50, então eu preciso de uma visão global disso. A gente tem aqui essa opção de editar, toda vez que aparece esse lápis do lado esquerdo do produto aqui num grid, a gente vai abrir o cadastro desse produto, a gente vai cair direto no registro de cadastro desse objeto. Como vocês podem ver, é tudo orientado a metadado. Todos os formulários têm a mesma estrutura, seguem uma mesma linha de desenvolvimento, a mesma aparência e uma mesma lógica de operação, de input, de consulta, o que faz com que a gente tenha uma curva de aprendizado muito boa. Então, aqui dentro do produto, a gente precisava de ter uma visão que tivesse um controle de estoque dessa mercadoria. No nosso caso aqui, a gente tem uma orelha de estoque. Essa orelha de estoque ela vai mostrar para a gente aonde é que esses produtos estão e todos os detalhes que a gente tem dentro de cada um deles. Tá? A gente tem aqui a locação que a gente acabou de fazer, as 30 peças aqui para esse cliente. Da mesma forma, ele virou e falou assim, olha, é preciso que você me dê uma opção de criar um controle desses estoques. Eu quero saber qual que é o meu estoque médio, qual que é o estoque máximo que eu posso ter dentro de cada depósito desse. Aí a gente tem aqui uma orelha que chama estoque do produto, que a gente só pode determinar quais vetores de custo tem estoque desse produto. Tá? A gente não tem aqui o recurso de dizer qual que é a quantidade máxima, qual que é a quantidade mínima. Essa estrutura de estoque máximo e estoque mínimo, ela já está definida lá na estrutura do banco de dados, como sendo uma estrutura padrão de estoque, todo o sistema tem isso. Mas no caso dessa interface aqui desse cliente, ela ainda não está disponível, não foi disponibilizada para esse cliente. Então, nós vamos vir aqui no outro navegador, onde a gente está logado com uma versão de desenvolvimento do sistema de aplicação, e nós vamos lá no cadastro de produtos. E dentro do cadastro de produto, a gente vai entrar aqui dentro da orelha do produto, e nessa versão do formulário, a gente vai ter algumas engrenagens, vamos dizer assim, alguns recursos aqui que nesse formulário que a visão do cliente não tem.
que é essa engrenagemzinha aqui. Nessa engrenagem, a gente vai conseguir fazer as adequações nesse formulário que o cliente está usando. Então, aqui eu tenho qual tabela eu vou usar, qual view eu vou usar, as permissões que eu posso dar para esse cliente nesse formulário. E aqui nos campos, eu tenho os campos que estão aparecendo lá. Então, eu vou criar aqui vou criar um novo campo lá, que vai chamar estoque mínimo. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho estoque máximo, estoque médio e estoque mínimo. Então, eu vou criar aqui estoque mínimo. Estou colocando aqui que eu quero que ele se chame no grid estoque mínimo. No formulário, ele vai usar o campo estoque mínimo também. Vai criar estoque mínimo. O tipo de dado aqui eu vou colocar que ele vai ser um monetário, que é um tipo money, né? Deixa eu selecionar ele aqui, monetário. O valor padrão dele é 0, eu não quero que ele comece com 0. Alinhado à direita, com 4 dígitos. Vou colocar 4 dígitos aqui. Eu quero que ele mostre na pesquisa, mostre no grid, mostre no formulário. O tamanho dele aqui vai ser de 10, tamanho máximo de 10, a largura dele em pixel. Se ele for um tipo lógico, se ele for uma subconsulta, a gente cria isso daqui. Uma vez que eu gravei esse registro na estrutura de metadados, né, que eu estou fazendo nesse navegador, eu estou fazendo a programação da estrutura de metadados. E a gente vier aqui no sistema, esse estoque máximo, estoque mínimo já apareceu aqui. Ele já faz parte já está ordenável aqui dentro do grid, ele já faz parte da pesquisa. Opa, mas ele ficou num lugar que não ficou muito bom, não. Eu quero colocar ele lá no final. Deixa eu jogar ele lá colocar ele aqui no final do grid, porque ele vai ficar melhor lá no estoque mínimo do grid. Se a gente vier aqui incluir um novo registro, ele já está aqui com estoque mínimo, com as casas, já está consistido e tudo. Se eu vier aqui nesse registro, atualizar ele aqui, e dizer que eu quero que esse registro seja um campo obrigatório, esse registro vai mudar de cor automaticamente e vai se tornar um campo obrigatório. Vou editar um registro aqui. Está vendo que ele está amarelo? Ele é um campo obrigatório. Então, tentar gravar, ele vai dizer que primeiro o vetor de custo é obrigatório e o outro é obrigatório. Então, isso aqui acaba com todas as linhas de código e toda a parte de programação do sistema. Se a gente quiser criar um novo campo lá, e outra coisa, lá no cadastro de produto, por exemplo, a gente tem aqui, no cadastro de vetor de custo, por exemplo, a gente tem a parte de relatórios de vetor de custo. Então, quando a gente clica aqui no opção relatório, a gente tem esses campos que estão no relatório do vetor de custo. Voltando aqui na versão que a gente tem acesso a metadado, eu posso vir aqui no metadado e dizer, por exemplo, que a coluna apelido, desculpa, a coluna apelido, eu não quero que apareça no relatório, porque ela está aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirar essa coluna apelido do relatório. Então, a gente vem aqui e edita o field do apelido. Então, eu quero que ele apareça mais no relatório. Okay? Bem simples, como se fosse um WordPress da vida. Sumiu. E a gente coloca campos nesse relatório. Se o campo for um valor monetário, ele já vai colocar o total embaixo, já faz toda a parte de configuração dos relatórios básicos. Tá? Isso aqui é bem básico. É um relatório padrão que todo formulário tem. A gente tem aqui dentro algumas funções, por exemplo, dentro do financeiro, que a gente tem relatórios que são relatórios mais elaborados, que são feitos via report mesmo. Por exemplo, contas a pagar em aberto. Da mesma forma, a gente consegue trabalhar em cima do metadado deles, construir pesquisa, mas a gente não consegue, em tempo real, mexer nesse RLDC aqui, que é um reporting, usa o reporting service do SQL, tá? Mas ele é um relatório normal para impressão, todo sistema tem que ter, a gente consegue embeldar pesquisa, mudar dados de pesquisa em tempo real, publicar esse relatório em qualquer lugar que a gente quiser, não tem nenhuma restrição a isso. Uma outra coisa que a gente tem aqui do lado esquerdo são alguns painéis. Vocês vão ver aqui que na minha versão de desenvolvimento, a gente tem um monte de painel aqui, por exemplo, de contas a receber, contas a pagar.
a gente pode vir aqui dentro da segurança e determinar que alguns painéis de BI, de Analytics, estejam disponíveis para para os usuários que a gente determinar, nos domínios que a gente determinar. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero, por exemplo, que o contas a pagar, que o dashboard de contas a pagar esteja disponível para administrador de sistema. Eu vou logar de novo aqui no sistema de demonstração. Quando a gente mexe em painel, a gente tem que logar outra vez. Vocês vão ver que já apareceu aqui para a gente contas a pagar, que é um dashboard embeldado, que a gente consegue ter aqui o dashboard de contas a pagar, a quantidade de registros que a gente tem aberto, qual que é o valor, quantos registros são a vencer, atrasado, pagos no mês, atrasado de 1 a 7 dias, atrasado de tantos dias. Da mesma forma, a gente tem aqui outros painéis, um monte de painel aqui que já está desenvolvido, e a gente pode criar outros painéis em Power BI e integrar esses painéis aqui dentro de uma forma muito simples. Eu vou colocar o contas a receber também e construir para cada usuário uma visão bem otimizada e bem simples do sistema. Então, é um sistema extremamente simples de se configurar, é muito a parte visual e a curva de aprendizado é muito boa, porque vocês vão ver que ele todo é orientado a metadado, ele todo tem a mesma aparência e outros recursos que ele tem também, outras coisas interessantes. A gente tem aqui uma parte de GED, que a gente pode anexar quantos arquivos a gente quiser relacionados a essa tabela. Como é um sistema orientado a metadado, mais uma vez, todos os registros que a gente tem o GED, tem um follow-up, tem aqui um registro de transação. É muito simples de usar, muito fácil de ensinar. As pessoas têm uma curva de aprendizado bacana que apareceu quando você receber, que tem aqui os atrasos maiores, tem muita coisa disso daí. A gente ia até fazer uma apresentação hoje sobre os dashboards de acompanhamento financeiro e gestão de negócio, mas a gente tem que construir uma base de dados ainda maior para poder demonstrar para vocês de estruturas de financeiro que a gente consiga ter uma apresentação mais consistente. Então, na semana que vem, nós vamos fazer já uma apresentação tendo mais massa de dados no banco de demonstração para que vocês consigam enxergar melhor isso daí. Eu não vou ficar estendendo muito, não vou ficar mostrando mais outras coisas do sistema. Eu acho que mais importante é demonstrar para vocês a cara dele, como ele funciona, como ele é fácil de configurar. Eu configurei aqui o metadado em runtime, não teve nenhuma parada, não teve nenhuma modificação que aconteceu no sistema.